Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da HIT. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje o programa é feito especialmente para você que tem dores na coluna. Se você tem alguma dor na coluna, especialmente na lombar, o programa foi feito para você. Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista em coluna. É o doutor Lucas Vasconcelos. Ele é neurocirurgião, está aqui para tirar as nossas dúvidas. Você que está em casa também pode participar. O telefone é 0 operadora 11 3337 5869. Você também pode participar por e-mail, consulta@hittv.com.br ou seguir a gente no Twitter, Consulta Doutor. Doutor Lucas Vasconcelos, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Um especialista em coluna, olha, muitas pessoas sofrem com dores nas costas. Muitas não sabem nem o que dói, na verdade. Ah, eu tô com uma dor nas costas, não sabe especificar. Isso acontece mesmo? É isso que o senhor observa no consultório? Sim, é o mais frequente. As pessoas têm dor na coluna, têm dor nas costas, procuram se automedicar e vai levando. E muitas vezes o problema é grave. E quando procura o médico, não é o médico especialista em coluna, precisa ser reencaminhado. E quando chega no especialista, no neurocirurgião ou num ortopedista, já é um caso grave que muitas vezes precisa de uma cirurgia. A gente sabe que 80%, 90% das pessoas, uma vez na vida pelo menos, vão ter dores nas costas, uma dor na coluna. Destas, a maioria não vai precisar de tratamento, vai fazer um uso de um analgésico simples e vai melhorar. Mas, em torno de 9% destes casos vão precisar de um segmento com um especialista, sendo que, desses que vão ao consultório, a maioria deles são de tratamento conservador. Então, é muito comum mesmo você encontrar um paciente que tem aquela dor nas costas e vai enrolando, se automedicando e não procura um especialista para fazer o tratamento correto. A automedicação, nesse caso, é um dos grandes vilões, né? Porque as pessoas negligenciam isso, essa dor nas costas. Ah, toma um remédio hoje, outro daqui a uma semana. Isso vai passando, na verdade, pode ser um problema sério. Com certeza, a automedicação é muito grave, especialmente no Brasil. Tem mudado um pouco, a regulação da venda de medicamentos tem melhorado, mas ainda é muito comum e para quem tem um problema na coluna isso é muito ruim, porque o organismo ele vai se sensibilizando e cada vez mais os pacientes vão precisando de mais medicamento, medicamentos mais fortes e muitas vezes se tornam sensíveis e resistentes a qualquer analgésico ou mesmo um anti-inflamatório. Agora, a dor na coluna lombar se chama lombalgia, é isso? Isso. A lombalgia é a dor na região lombar. A coluna ela é dividida em 3 segmentos. Temos a coluna cervical, temos a coluna torácica e temos a coluna lombar. A dor na região baixa da coluna é a lombalgia. É a dor mais comum e prevalente aí pelo menos uma vez na vida em 90% da população. Tá. Então a pessoa identifica pela localização dessa dor. Com certeza, é uma dor atrás nas costas, bem baixo, quase na região dos glúteos, pouco acima. Essa dor pode ser mascarada, então de repente você fez uma atividade física e está com uma dor na coluna, você não sabe dizer muito bem aonde é. Existe isso, essa confusão? Sim. A dor na região lombar, ela é multifatorial. A estrutura da coluna lombar, ela é composta por osso, né? A coluna vertebral, ela é composta por ligamentos, ela é composta pelo disco, por articulações e por uma grande musculatura paravertebral. Então, em qualquer um destes segmentos da estrutura da coluna, pode estar gerando a dor. Então, o que significa isso? Você pode ter uma dor por um problema no disco, pode ser uma desidratação, pode ser uma hérnia de disco. Você pode ter um problema por uma inflamação na musculatura. Então, você fez muito exercício físico, fadigou o músculo, ele inflamou.
você tem uma dor miofascial, uma dor muscular na região lombar, muito comum também. Você pode ter feito um esforço a mais, agachado de uma forma errada, gerado um estresse na coluna e uma inflamação na articulação. Aí você vai ter uma dor articular, que é bem típica e fácil do especialista caracterizar. Além disso, você pode ter a dor por uma inflamação do disco intervertebral, né? Que no caso mais grave é a hérnia de disco. A dor da inflamação do disco é uma dor mais mecânica, que dói a movimentação, é localizada. E por fim, você pode ter a lombociatalgia, que é uma das piores dores na coluna, que é a dor que surge na lombar, a lombalgia, só que além disso ela tem uma irradiação para as pernas, aquela famosa dor ciática, é a lombociatalgia. Geralmente a lombociatalgia é causada por uma hérnia de disco. Tá. A lombalgia é considerada uma doença, então? Ela ou nesses casos mais esporádicos pode não ser? A lombalgia é a manifestação de uma doença. Então a pessoa ela não está com a doença da lombalgia. Ela está com uma doença degenerativa, pode ser uma hérnia de disco, que se manifesta por uma dor. A dor é a queixa, é o sintoma do doente de uma doença de base que gera a dor nas costas, mas geralmente é associada a uma doença, com certeza. Tá. Tem a ver com a postura da pessoa? Isso pode também ocasionar uma lombalgia, doutor? Com certeza. A lombalgia ela é muito comum em pessoas que têm uma má postura, pessoas que... trabalhadores braçais, motoristas de ônibus que ficam muito tempo sentado, pessoas que arrumam a casa, faxineiras, que têm um trabalho esforçado numa postura errada, pessoas que trabalham no escritório, muito tempo sentado numa postura errada, inadequada, eles vão ter dor nas costas e é muito comum mesmo a queixa de dor por uma má postura. Então, a educação e a orientação das pessoas quanto a uma postura correta é um dos fatores principais na prevenção da doença da coluna. Doutor, dá pra gente falar então como seria a postura de alguém sentado? Claro. A postura de alguém sentado é um dos pontos mais importantes e, para demonstrar talvez numa câmera aberta, a gente pode tentar sempre colocar o bumbum mais para trás possível na cadeira. Eu vou pedir então para o nosso diretor colocar a gente na câmera geral para ver se dá para mostrar como é que seria isso. Vamos lá, então, vamos demonstrar uma postura errada. Seria um paciente de ladinho, deitado na cadeira. Totalmente errado. Você vai estar forçando a sua lombar. Uma outra postura errada seria aquela pessoa que fica agachadinha, fletida, forçando muito a sua coluna lombar. Como que é o ideal na postura de uma pessoa que quer prevenir um problema na coluna? Evitar, né? Eu estou vendo que você está com as pernas cruzadas, é um esforço para a sua coluna, é confortável para a maioria das pessoas, mas a gente tem que tentar sempre deixar a perna um pouco aberta no momento de sentar e colocar o bumbum mais para trás. Então, sempre colocar o bumbum atrás na coluna. Você consegue fazer essa postura correta também. E forçar a perna para o meio. Afastar um pouco as pernas. Procurar deixar as pernas um pouquinho afastadas para você manter a postura da sua coluna uma posição mais confortável e menos estressante para os discos, para a articulação e para a musculatura lombar. Agora, quem usa os computadores portáteis na cama, de qualquer jeito, às vezes você está deitado na cama de bruços e o computador está na sua frente, isso é um perigo. É um perigo e é uma das queixas frequentes que eu vejo no consultório. Os jovens estão com a mania de deitar na cama e usar o laptop. Então, geralmente, eles ficam com um colchão bem mole, cheio de travesseiro e com um travesseiro na região da cabeça, fletindo bem esse pescoço. E ficam lá o dia inteiro, horas e horas, forçando a região da coluna cervical principalmente.
Então, é uma das grandes causas de hérnia de disco na coluna cervical, no pescoço. A má postura com o laptop. Outro fator importante, as pessoas não se cuidam nos escritórios, eles não sabem a posição correta de posicionar o seu computador e o seu instrumental de trabalho. O computador ele tem que ficar na linha do olhar da cabeça. Você não pode querer ficar o dia inteiro olhando para baixo e forçando a sua região cervical. Você tem que ter uma postura mais confortável possível, sem essa postura de flexão no pescoço, que é uma das grandes geradoras de estresse e hérnia de disco na coluna e dores na coluna, principalmente na cervical. Então, trabalhadores em escritórios, procurem colocar a tela do computador na altura do olhar. Daqui a pouquinho eu vou querer saber mais dessa questão da postura. Agora vamos atender uma ligação. É a Maria, do Rio de Janeiro, quer falar com a gente. Boa tarde, Maria. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Pode fazer sua pergunta, o doutor já está nos ouvindo. É que eu queria perguntar ao doutor que eu tenho 6 hérnias de disco na minha coluna. Deu L1, L2, L3, L4, L5 e 6 é L12. Só que o perito não quer me encostar. Eu trabalho fora como cozinheira, não estou aguentando mais. Estou com muita dor nas costas, fico até com falta de ar. Eu queria perguntar ao doutor se eu consigo me encostar com isso, que até o perito da Federal me negou isso. Tá certo, Maria. Obrigada pela sua pergunta. Doutora, esse caso é um pouquinho mais complicado, porque ela está falando de se afastar do trabalho, né? Sim, é um problema muito comum e que eu tenho visto cada vez mais os pacientes com esse problema igual a dona Maria. Hoje em dia, é difícil o médico dar uma conduta, porque muitas pessoas estão querendo contrariar uma conduta médica. Então, a gente vai entrar numa área jurídica que é o INSS, que é um problema que, na verdade, ela difícil. Depende dessa perícia. Ela depende de um perito que muitas vezes não é especialista em coluna e está dando uma ordem e contrariando uma ordem de um especialista. É um problema que precisa ser resolvido. Tenho muitos pacientes que eu preciso que ele não trabalhe para melhorar a inflamação e melhorar a dor, e ele recebe alta do perito e por uma questão econômica tem que voltar ao trabalho e não consegue realizar o tratamento de uma forma adequada. Outro ponto que precisa ser avaliado e resolvido: o médico pede uma cirurgia e muitos peritos do convênio negam essa cirurgia. Então, os médicos especialistas em coluna estão tendo muitos problemas com o INSS, com os convênios, porque isso a gente tem que discutir com um advogado. Mas o que a dona Maria apresenta e queixa para nós é muito comum e foge da vontade e do controle do médico, dona Maria. Agora, essa questão, então, postural, isso desde a infância vai fazer com que as pessoas tenham menos problemas na coluna? Com certeza. É um ponto importantíssimo e que tem que ser orientado desde a infância, desde pequeno. A gente vê hoje crianças indo para o colégio com uma mochila, muitas vezes de 20 quilos, 10, 15 quilos, né? Quase metade do peso de uma criança carregando nas costas. É uma falta de noção de uma postura, de um cuidado com a coluna, e isso pode vir a gerar um problema grave na idade adulta. Então, a orientação começa desde os primeiros anos, com a postura, com a alimentação, com a atividade física, evitando carregar peso, né? E a gente sabe que o peso de uma mochila nas costas deveria ser 0. Né? Qualquer peso que você colocar nas costas vai estar estressando e diariamente vai gerar um problema. Então, existe uma regra que até 3 anos teria que ter 5% do peso, mas eles colocam em torno de 10% o máximo que uma criança pode carregar nas costas. Mas o ideal é ela ter uma mochila com rodinha e ir puxando para evitar de ter que carregar
nos ombros esse peso todo. E as mulheres, doutor, que carregam bolsas? A gente gosta de bolsa grande, né? E bolsa de mulher tem tudo, então é pesada. Isso também prejudica? Também prejudica, e eu acho que o maior problema na bolsa da mulher é a alteração no equilíbrio da coluna. A coluna, para ela estar alinhada e protegida, ela tem que ter uma curvatura, um alinhamento e um balanço natural. Qualquer postura inadequada que faça com que o ombro fique torto, por causa de um peso excessivo num lado da coluna, vai estar estressando e gerando uma postura chamada escoliótica, curva. E isso é inadequado e vai gerar um estresse e é uma das causas de dor na coluna muito frequente no consultório. Não pode ser uma bolsa tão pesada e não pode carregar sempre no mesmo ombro, é isso? O ideal seria você estar variando de um ombro ao outro e evitar uma bolsa grande com peso excessivo. Tá. A postura na hora de dormir, doutor, é importante também? Com certeza, isso faz parte das nossas orientações no consultório e é importantíssimo. Primeiramente, orientamos a todos os pacientes que tenham um colchão bem duro. Quanto mais duro for o colchão, melhor. Aqueles colchões muito comuns em hotéis, bem fofinhos, bem macios, com mola, eles são péssimos para a coluna. Então tem que ser um colchão ortopédico bem duro para evitar um estresse desta coluna. Fora isso, segundo ponto, a forma de você estar dormindo. Dormir de barriga para baixo, pior postura que tem, é a que mais estressa a sua coluna. Segunda postura mais inadequada, barriga para cima. Então, o que nos resta? Dormir de lado. É a melhor postura e a que menos estressa a sua coluna. Sempre lembrando e tentar colocar um travesseiro entre os joelhos para que a perna fique um pouquinho aberta e estresse menos ainda a musculatura da região lombar. Então, se eu puder dar uma dica, dormir num colchão bem duro, de lado, e procurar colocar um colchão entre as pernas, com elas um pouquinho fletida, para estressar menos e proteger a coluna de todo mundo. Agora, o colchão, ele tem, o doutor falou que tem que ser durinho, ele tem a densidade de acordo com o seu peso, né? Sim. Tem que seguir esse parâmetro? Sim, o ideal é seguir o parâmetro indicado pelo fabricante, porém é difícil você conseguir isso. O básico que você tem que tentar é procurar o colchão mais duro da loja e esse vai ser o melhor para a sua coluna. Mesmo que ele não seja aparentemente tão confortável, é isso? Com certeza. Para quem está acostumado com um colchão bem molinho, bem gostoso e vai mudar para... Vai sentir uma diferença. Vai mudar para um colchão duro, vai sentir uma diferença, mas ao longo dos anos a sua coluna vai agradecer muito esse esforço que você vai fazer para dormir num colchão muitas vezes não tão confortável. E o travesseiro, doutor? Também tem que obedecer uma regrinha? Sim, o travesseiro também, ele tem que ter uma altura para que o pescoço não fique pendendo para o lado e para baixo. Então, ele também deve ser um travesseiro duro e que tenha uma certa altura para que o seu pescoço não penda e não caia, estressando aí sim a região cervical. Da mesma forma que o colchão, o travesseiro tem que ser duro também. E existem aqueles travesseiros da NASA, com uma espuma ortopédica bem dura e bem resistente, que é o ideal para ter um bom sono com a coluna protegida. Doutor, nós temos uma outra ligação para atender, o Andrade, de São José dos Campos, São Paulo. Boa tarde para você, pode fazer sua pergunta. Ô, doutor, eu trabalho em pé já faz uns 30 anos, né, com empilhadeira. E deu um probleminha na minha perna, que eu fico puxando ela encolheu um pouco. O que eu posso fazer para estar melhorando? Obrigada, Andrade, pela sua pergunta. Andrade, o seu problema me parece um pouco mais grave e você tem que procurar um especialista em coluna.
você está referindo que a perna está puxando um pouco. Parece que ela está um pouco mais curta. Isso significa que o nervo está sofrendo. Quando ele está com dor, ele tem algum pensamento, alguma compressão. E além disso, você sentir que a perna está um pouco mais fraca, significa que você pode já ter um déficit neurológico. Ou seja, um déficit de força, um déficit de sensibilidade, fazendo com que você tenha essa sensibilidade estranha e esta queixa que me gera uma atenção, um sinal de alerta, e eu orientaria para você, Andrade, procurar o quanto antes um especialista em coluna para tentar resolver esse seu problema. A gente falou bastante de quem trabalha sentado, quem trabalha em pé também tem esses problemas, né? Também. E eu recebo muitos pacientes no consultório que trabalham em pé e mulheres que trabalham em pé o dia inteiro e, além disso, com salto. Então, ficar em pé o dia inteiro é um estresse para a coluna. Você tem que ter um preparo físico para aguentar isso. E trabalhar em pé ainda com salto alto é pior ainda, porque você vai estar estressando mais ainda a região lombar e gerando mais dor. Então, salto alto é prejudicial para a coluna? É prejudicial e gera uma sobrecarga maior, porque quando você coloca o salto alto, você gera uma lordose, ou seja, o bumbum fica um pouquinho mais arrebitado. As mulheres adoram, mas você vai estar estressando ainda mais essa parte baixa da coluna lombar, né? A região principalmente de L4, L5, L5, S1 vai estar sobre um estresse maior do que se você usar uma rasteirinha ou um calçado baixo. Qualquer salto, doutor, porque a gente tem no mercado vários sapatos de vários saltos diferentes, né? Então tem plataforma, Anabela, qualquer um desses que seja faça você ficar com uma parte do pé mais alta, vai ser prejudicial? Com certeza. O importante, o que gera o problema é o pé estar nessa postura vertical, né? Você estar na ponta do pé, você vai estar estressando, seja ele qual o modelo e o tipo de salto alto que você esteja usando. Doutor, quando a gente fica em pé durante horas e horas, a gente transfere o peso de uma perna para outra. Isso é ok ou isso prejudica também? Também prejudica, porque quando você está transferindo o peso de uma perna para outra, você vai estar desequilibrando a sua coluna. Da mesma forma que colocar uma bolsa no ombro, você vai estar mudando um pouquinho o equilíbrio. O ideal seria você distribuir, né, igualmente entre uma perna e outra o peso. Porém, é uma maneira de você descansar uma perna e outra e gera um conforto, né? A gente sempre orienta que você nunca fique muito tempo de pé, que você nunca fique muito tempo sentado e procure sempre ir variando a postura durante o dia. Mas você ficar muito tempo com uma perna levantada e o apoio todo numa perna só, você vai estar gerando um desequilíbrio na sua coluna e uma alteração no balanço e um estresse maior e podendo gerar uma doença na coluna vertebral e um aumento das dores. No próximo bloco, doutora, eu quero saber quais os cuidados que a gente deve ter na hora de levantar. Então, a gente passa a noite inteira, tenta tomar cuidado, dormir de lado. E na hora de levantar, tem algum cuidado especial? No próximo bloco, o doutor Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião, responde pra gente. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta hoje para falar sobre dores na coluna lombar. Nós trouxemos aqui o especialista em coluna, doutor Lucas Vasconcelos. Ele é neurocirurgião, está tirando as nossas dúvidas. E você também pode participar. O telefone é 0 operadora 11 3337 5869. Quem já ligou para cá, doutor, e já deixou a pergunta? Foi a Ângela da freguesia do Ó. Ela disse que tem uma dor no lado esquerdo das costas que afeta o braço direito dela. O braço formiga. Ela quer saber que parte da coluna pode estar machucada. Bom, a alteração na sensibilidade do braço geralmente é decorrente de um problema na coluna cervical. Então, Ângela,
você tem dor na coluna, né? A sua dor pode ser multifatorial, pode ser muscular, articular, por uma degeneração, uma inflamação, e a sua queixa de formigamento no outro lado da coluna e no braço, provavelmente é decorrente de uma compressão do nervo na coluna cervical. Então, eu sugiro que você procure um especialista e faça uma ressonância da coluna cervical para ter o diagnóstico e saber se realmente é esse o problema que você está tendo. Mas, formigamento no braço, maioria das vezes, a maioria esmagadora dos casos é um problema na coluna cervical e destes, principalmente por uma hérnia de disco na coluna cervical. O Alcides, de São Caetano, diz que tem uma dor na coluna, fez uma cirurgia e depois da cirurgia ele sente uma dor na coxa, doutor. Isso pode acontecer? Pode acontecer e é um problema muito grave e que precisa ser avaliado pelo seu médico, né? O que a gente tem visto é que a cirurgia de coluna tem aumentado muito o número de casos, a população está envelhecendo e cada vez mais as pessoas têm um problema na coluna. Muitos profissionais estão se aventurando nesta área e muitas vezes sem uma especialização, sem um conhecimento da anatomia e gerando os problemas. Então, sempre que você for procurar um especialista, veja onde ele estudou, veja se ele tem especialização em cirurgia da coluna, vê se ele fez cursos no exterior, no aperfeiçoamento, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, para ser operado por um profissional qualificado. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, toda cirurgia existe um risco, que a gente sempre fala para o paciente. Você vai fazer uma cirurgia da mais simples que seja, o paciente pode morrer? Pode morrer. Pode ficar com uma sequela? Pode ficar com uma sequela. Pode ficar com um formigamento, uma alteração de força na perna? Pode. Não é comum, é raro, mas dependendo da gravidade do seu caso e do grau de comprometimento que você tinha antes da cirurgia, pode ser uma sequela da cirurgia e algo que já seja esperado. Então, dá para fazer uma outra cirurgia para corrigir isso? Dá para fazer, dependendo do caso. Então, você precisa ser avaliado novamente, procurar o seu médico para ver o que está acontecendo. Existe uma outra hérnia. A hérnia na coluna ela tem uma porcentagem de recidiva. Então, na literatura, a gente sabe que em torno de 10% a 20% das hérnias operadas podem voltar. Então, pode ser que ela tenha voltado, é uma outra possibilidade. Então, eu diria para você procurar o médico que te operou, para que ele dê a opinião, avalie e diga o que está ocorrendo. Porque o normal é você não ter essa queixa que você está referindo. Quem está na linha para falar com a gente agora é a Helena, de São Paulo. Boa tarde, Helena. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde, doutor. Eu tenho hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrose, fratura na vértebra da coluna lombar. Na época, 6 anos atrás, o médico me falou que eu devia colocar cimento ósseo na coluna. Eu não fiz isso daí. Será que ainda tenho a possibilidade de fazer isso? Tá certo, Helena. Obrigada pela sua pergunta. Doutor, ela falou várias doenças que acontecem na coluna, né? Que são muito comuns, bico de papagaio, escoliose, enfim. Sim. Provavelmente a dona Helena seja uma paciente já de idade. Provavelmente ela tem uma doença osteoporótica, uma doença que é comum nos pacientes mais idosos e é uma rarefação do osso. E, consequentemente, ao osso estar mais rarefeito, mais frágil, mais poroso, ele pode fraturar. O tratamento para a fratura osteoporótica da coluna, dependendo do caso, mas o mais comum deles é a chamada cifoplastia. Então, a gente consegue, com uma cirurgia minimamente invasiva, sem precisar fazer corte,
sem risco para o paciente. No mesmo dia ele pode ir para casa, você faz a punção da vértebra e injeta cimento. E faz com que a coluna que fraturou volte para o lugar onde ela está. Então, existe sim a possibilidade de ainda fazer a cirurgia, mesmo tendo sido indicado há 6 anos atrás, e é um ótimo tratamento e resolve, na maioria dos casos, a queixa da dor gerada por essa fratura. Então, é impressionante. Ninguém sabe o porquê. Ainda, talvez uma reação inflamatória do cimento junto à coluna, mas você injetar cimento na coluna fraturada de um osso porótico de osteoporose, no dia seguinte o paciente está sem dor. É algo impressionante e eu indico, quando bem indicado, para todo mundo e é um procedimento muito seguro. Tá certo. Quem deixou pergunta também foi o Décio, da freguesia do Óleo, quer saber se ter o abdômen fraco pode ocasionar dores na coluna, doutor. Sim, é uma das queixas e isso é clássico na área de atuação da coluna. O paciente com uma barriga flácida, com uma barriga com um volume grande, faz com que a estrutura da sua coluna seja projetada para frente. Enquanto o peso estaria concentrado no meio da coluna, você ter uma barriga maior faz com que a sua coluna seja tracionada anteriormente e aumente a sobrecarga sobre os discos e sobre as articulações. Então, isso é muito comum e é uma das principais causas de desequilíbrio e de geração de uma hérnia e de dores na coluna. Então, o ideal é ter uma barriga pequenininha, forte e com um peso adequado para que não tenha uma carga grande sobre a coluna. O José de Guarulhos também fez a pergunta dele. Ele tem hérnia, sente dor, não consegue ficar muito tempo em pé. Ele quer saber o que ele pode fazer, porque ele toma remédio e mesmo assim a dor não passa. O que acontece? Primeira coisa, procurar um especialista para saber o que se passa e o que está ocorrendo com a sua coluna. Dor, por muito tempo, tem que ser investigada. Então, o seu caso já merece uma investigação, uma avaliação clínica e, se for necessário, o seu médico especialista em coluna vai solicitar uma ressonância da sua coluna para ter o diagnóstico. Muitos pacientes acabam tomando medicamento e tomando cada vez mais fortes, opioides, e acabam se tornando resistentes. E você fica sem a melhora com o uso de um analgésico. Então, evitem de tomar remédios e procurem um médico especialista para ter o diagnóstico. E acaba que fica igual o seu José. Toma o remédio, não melhora mais. O organismo está sensibilizado, está resistente ao uso do medicamento e, além disso, a gente não sabe se não é um problema mais grave, se ele não está com uma hérnia, alguma compressão gerando essa dor. A ressonância magnética, então, é o exame que pode detectar os problemas na coluna. Esse exame pode ser feito na rede pública de saúde? Pode ser feito, né? Todos os serviços que oferecem neurocirurgia possuem gratuitamente o atendimento e a ressonância nuclear magnética. O problema é, a fila muitas vezes é grande e o problema pode muito rápido, pode chegar a ser muito grave no momento que ela faça a ressonância. Então, é uma das dificuldades de quem procura o serviço público. A fila para conseguir fazer a ressonância muitas vezes leva meses. E eu já ouvi casos de anos procurando uma ressonância e não conseguindo. Tá certo. Vamos atender agora a ligação da Regina, aqui de São Paulo. Boa tarde, Regina. Pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de saber... Pode fazer sua pergunta, Regina. Eu gostaria de saber se tem espondilolistese de grau 2. E eu passei com o médico do meu convênio, ortopedista, e ele não teve cirurgia devido à minha idade, e me passou um colete, para mim usar um colete, e ele disse que eu ia usar esse colete para o resto da vida. Eu gostaria de saber se eu tenho que procurar uma segunda opinião ou se eu posso ficar com a opinião desse médico. Muito obrigada pela sua participação.
Bom, Regina, é uma posição difícil essa que a senhora está me passando. Eu não sei a idade da senhora, mas realmente uma cirurgia para uma espondilolistese, que é um escorregamento da coluna para um paciente idoso, é um problema. Mas eu já fiz esse tipo de cirurgia com sucesso em paciente de 80 anos. Depende muito de como clinicamente a senhora está. Eu, como especialista em coluna, eu não indico colete para os pacientes. A gente sabe que colocar um colete é a mesma coisa que engessar um braço. Você vai dar um conforto, um alívio e a musculatura, consequentemente, vai relaxar e vai parar de trabalhar um pouco. A musculatura fica preguiçosa, é isso? A musculatura fica preguiçosa e começa a atrofiar. Então, consequentemente, a estrutura da coluna fica mais frágil. Ela inicialmente vai ter um conforto, vai se sentir bem, mas depois de 1, 2 anos, ela vai estar mais fraca e a tendência é que o problema dela piore. Então, procurar, nesse caso, ela disse, se pede a opinião de um outro médico, então que peça, né, doutor? Que peça a opinião e espondilolistese grau 2 é uma das indicações de cirurgia. Doutor, vamos falar então um pouquinho da cirurgia. Você trouxe algumas coisas aqui para mostrar para nós. A gente tem uns 4 minutinhos, acho que dá para mostrar alguma coisa. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode começar aqui, Denise, pelo seu lado, demonstrando a hérnia de disco na coluna lombar. Então, nesse primeiro modelo, a gente consegue ver bem o que é a hérnia de disco. Temos aqui a coluna vertebral, o corpo vertebral. Entre um corpo vertebral e outro, a gente tem o disco intervertebral, entre um corpo e outro. Lateralmente à coluna, o nervo está saindo. Quando o disco está danificado, ele pode ter o conteúdo dele extravasando e comprimindo a raiz e dando a famosa ciática. Se a gente retirar aqui a parte superior, conseguimos ver bem isso. Tá certo. A hérnia comprimindo o nervo. Isso aqui precisa ser tratado, tá? O que existe de tratamento? Como tratamento, a gente pode fazer uma infiltração na coluna. A gente pode fazer a infiltração com uma agulha como esta aqui. Essa agulha a gente pode introduzir sem a necessidade de corte na coluna do paciente e fazer com que ele tenha uma diminuição no processo inflamatório com calor e analgésico e corticoide. Num caso mais grave, no qual o tratamento está inadequado e não está havendo uma melhora, a gente pode lançar a mão de uma artrodese da coluna, que seria a fixação dessa coluna para que perca o movimento e melhore a dor. Que é esse caso aqui. Que é este caso aqui. Então, se a gente olhar essa coluna, podemos ver que ela está fixada com parafusos, né? Certo. Então, esse é o último caso, é O isso? último caso estaria indicado uma fixação com artrodese. Tá certo. E existem casos de paciente, como aquele paciente de Guarulhos que ligou aqui, que tomam todo tipo de medicamento e não resolve. melhora, né? Hoje em dia existe um tratamento muito moderno que é a estimulação medular. A gente, com um computadorzinho como este aqui, a gente consegue implantar igual um marca-passo do coração. Você coloca esse eletrodo na região glútea do paciente e você consegue estimular a medula com este eletrodo, né? Esse pequeno fiozinho entra na medula e faz com que você bloqueie a aferência da dor. Então, o paciente que é intratável, está com efeitos colaterais já por tanto medicamento que está tomando, você pode lançar a mão desse artifício, da estimulação medular, que vai fazer com que o paciente tenha um bloqueio da sensibilidade da dor e melhore desses quadros de dor. O importante, então, nesse caso, nosso tempo está acabando, o importante é procurar um especialista em coluna, é isso, doutor? Com certeza, e sempre
passar numa avaliação quando é uma dor crônica e quando é uma dor que irradia para a perna. Dr. Lucas Vasconcelos é neurocirurgião especialista em coluna. Obrigada pela sua presença. Vou passar o site dele, é www.lucasvasconcelos.com.br, Vasconcelos com 2 L's. Tem também o telefone, é 0 operadora 11 2385 5155. Obrigada, Dr. Lucas. Eu te agradeço. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua participação. Obrigada por nos receber aí na sua casa. Eu te espero amanhã para debater um novo tema aqui. Obrigada, tchau.